4:14 am, quarta-feira de cinzas. O silêncio no sambódromo era mais ensurdecedor do que o rugido das baterias que haviam passado por ali horas antes. O cheiro não era de festa, era de pólvora, asfalto molhado e o metálico persistente do sangue fresco. Sob a luz fria dos refletores de segurança, a Praça da Apoteose parecia um necrotério a céu aberto, decorado com lantejoulas baratas e restos de isopor. Arthur estava sentado no último degrau da arquibancada do setor 1. Ele não olhava para os corpos. Seus olhos estavam fixos em suas próprias mãos, que tremiam apenas o suficiente para que ele notasse, mas não o mundo. O terno de linho branco, outrora impecável, estava manchado na altura da costura lateral. Ele pressionava um maço de gaze contra o flanco, sentindo o calor pulsante da ferida. À sua frente, o doutor, o homem que comandava o império das apostas e do medo em 3 zonas da cidade, estava ajoelhado. Não havia dignidade em sua postura. Ele tentava falar, mas o maxilar deslocado só permitia ruídos úmidos e desconexos. O revólver de Arthur, um cano curto sem numeração, repousava no degrau ao lado, como se fosse um objeto esquecido. Arthur olhou para o relógio. O sol começaria a nascer em breve, trazendo consigo o choque da realidade para uma cidade que ainda tentava curar a ressaca. Ele pensou na precisão com que tudo fora executado e na ironia geográfica daquele encontro final. "Você achou que o silêncio era medo?" Arthur disse, a voz rouca, quase um sussurro que o vento da madrugada carregava. Mas o silêncio era apenas o tempo que eu precisava para contar os seus passos. Ele se levantou com dificuldade, a dor latejando em sincronia com o coração. O erro do doutor não foi a ganância nem a violência. O erro foi acreditar que um homem que vive de observar padrões não saberia como quebrá-los. 2 semanas antes. O bairro de Marechal Hermes mantém uma cadência própria, um subúrbio que resiste ao tempo com suas casas de muros baixos e o aroma de batata frita que impregna as esquinas. Arthur vivia ali há 3 anos. Para a vizinhança, ele era seu Arthur, um contador aposentado que sofria de insônia e mantinha uma oficina de relógios antigos nos fundos de casa. Era um lugar de rotinas previsíveis. O padeiro passava às 6, o caminhão de lixo às terças e quintas. As fofocas no portão de Dona Zuleide aconteciam pontualmente às 17 horas. Era o isolamento perfeito disfarçado de convivência. Arthur era um homem de detalhes. Ele acordava às 04:30, não por necessidade, mas por disciplina. Ele lubrificava as engrenagens de relógios suíços com uma precisão cirúrgica, os dedos movendo-se com uma memória muscular que não pertencia a um simples contador. Seus olhos, de um azul desbotado, nunca focavam apenas no objeto à frente. Eles escaneavam o perímetro da janela, o reflexo no espelho, o som de carros desconhecidos na rua. A tensão começou a infiltrar-se no bairro como uma umidade persistente. O carnaval estava chegando e com ele a sombra do doutor. O império do jogo do bicho estava mudando de mãos e a nova gestão não aceitava atrasos. As escolas de samba do grupo de acesso, tradicionais e orgulhosas, haviam se recusado a pagar a taxa de proteção. A propina que garantia que os barracões não pegassem fogo misteriosamente ou que os jurados não sofressem acidentes. O doutor não queria apenas o dinheiro, ele queria a rendição total. Ele decidiu que, se não houvesse pagamento, não haveria carnaval. E ele começaria o exemplo por Marechal. A rotina e a sombra. Arthur observava a movimentação do bar do Tião, na esquina da sua rua. Nos últimos dias, 3 homens novos apareceram por lá. Jovens, de posturas rígidas sob camisas de marca falsificadas, o volume das pistolas mal disfarçado na cintura. Eles não bebiam, eles vigiavam.
Dona Zuleide, ao lhe entregar um pote de doce de abóbora, comentou: Seu Arthur, o senhor viu aqueles rapazes? Estão olhando para a quadra da escola o dia todo. Tem algo estranho naqueles olhos, algo sem alma. Arthur sorriu gentilmente, aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. É o calor, Zuleide. Deixa o pessoal nervoso. Mas ele sabia. Ele via os sinais. O carro preto que passava 3 vezes por dia, sempre no mesmo intervalo. O modo como o líder do grupo, um sujeito chamado Cobra, anotava os horários de entrada e saída dos carnavalescos. Arthur mantinha sua oficina. Ele trocou a mola de um Patek Philippe de 1950, enquanto mentalmente mapeava a blindagem dos carros que agora cercavam o bairro. Ele plantava pequenas pistas, deixava o portão entreaberto para mostrar que não tinha nada a esconder. Caminhava até a padaria com um leve mancar falso, reforçando a imagem do velho inofensivo. Ele era um fantasma vivendo em plena luz do dia. O que ninguém em Marechal sabia, e o que o doutor nunca se deu ao trabalho de investigar, era que Arthur, antes de se tornar um contador aposentado, fora o principal analista de riscos e limpador de uma das agências de inteligência mais letais do país. Ele não era apenas alguém que via padrões, ele era quem os desenhava. O incitante. O primeiro erro. A invasão aconteceu em uma terça-feira de sol escaldante. 2 carros fecharam a rua da quadra da escola de samba. Cobra e seus homens desceram, armados com fuzis curtos, o rosto descoberto, a arrogância de quem se sente dono do código postal. Eles entraram na quadra, expulsando as costureiras e os ritmistas. O doutor queria o local como base de operações para coordenar os ataques aos demais barracões da cidade. Arthur estava na calçada observando. Cobra caminhou até ele, empurrando-o pelo ombro. Vai para dentro, vovô. A rua agora tem dono. Se botar o nariz para fora, eu corto. Arthur tropeçou propositalmente, caindo sobre um joelho. Ele olhou para cima, simulando terror. Por favor, eu só moro aqui. Não tenho nada com isso. Cobra riu, cuspindo no chão perto do pé de Arthur. Um velho de merda desses. Nem serve para refém. O primeiro erro. Cobra subestimou a ameaça. Ele viu um obstáculo físico frágil e ignorou o intelecto que já estava calculando o tempo de resposta da polícia, o alcance visual daquela posição e a vulnerabilidade da escolta do doutor. Arthur voltou para casa, fechou as cortinas e sentou-se no escuro. Ele não estava com medo, ele estava satisfeito. A arrogância é o maior ponto cego de um predador. A máscara social. Nos dias seguintes, Arthur tornou-se o colaborador perfeito. Ele levava café para os homens na quadra. Ele reclamava da prefeitura, ganhando a confiança superficial dos capangas. Enquanto servia o café, ele observava. O carregador do rádio de comunicação ficava perto da janela. Cobra tinha um vício em olhar o celular a cada 5 minutos. O segurança da retaguarda relaxava o posto sempre que a entrega de comida chegava às 20 horas. Eles são muitos, seu Arthur, cochichou Tião, o dono do bar, enquanto Arthur fingia pagar por um maço de cigarros que não fumaria. Vão acabar com o desfile. O doutor disse que vai queimar as alegorias amanhã. É uma pena, Tião. Arthur respondeu contando o troco com precisão decimal. Mas o mundo é dos fortes, não é? O segundo erro. O grupo do doutor permitiu que Arthur circulasse livremente pelo perímetro. Eles deram tempo ao homem que fazia da paciência sua arma mais letal. Eles ignoraram o instinto que dizia que aquele velho era calmo demais para uma zona de guerra. Contagem regressiva. Faltavam 48 horas para o desfile oficial. O doutor chegaria à quadra naquela noite para dar a ordem final de destruição. Arthur subiu ao sótão de sua casa. Atrás de uma parede falsa de compensado, ele retirou uma maleta de couro envelhecido. Lá dentro não havia um arsenal de guerra cinematográfico.
Havia um notebook de alto desempenho, um inibidor de sinal de rádio de curto alcance e 3 ampolas de um composto químico que ele mesmo sintetizara na oficina. Ele fez uma ligação. O sinal passou por 4 servidores internacionais antes de chegar ao destino. "Aqui é o relojoeiro", ele disse. "Preciso de um limite de crédito em Marechal. Código cinzas." Do outro lado, apenas um clique de confirmação. A rede do passado não precisava de explicações. O limite de crédito significava que, por 6 horas, as câmeras de segurança da região entrariam em loop e as chamadas de emergência para a polícia seriam desviadas por uma central fantasma. Arthur estava criando um vácuo. Ele passou a tarde preparando o terreno. Não carregava fuzis, carregava fios de nylon, pequenos dispositivos de ignição e a convicção de quem já viu o fim de muitos impérios. A revelação. O relojoeiro. A tensão na rua era palpável. O doutor chegou em um comboio de 3 SUVs pretas. Ele era um homem pequeno, de olhos gananciosos e um senso de autoimportância que exalava pelo perfume caro. Ele entrou na quadra, onde as alegorias da escola, meses de trabalho comunitário, aguardavam o fogo. Arthur estava nas sombras do mezanino da quadra. Ele não era mais o velho trêmulo. Sua postura era reta, seus movimentos eram fluidos e econômicos. O relojoeiro estava de volta ao campo. O passado de Arthur não era de glória, mas de silêncio. Ele fora o homem enviado para resolver crises que o governo não podia admitir. Ele não combatia o crime. Ele eliminava o caos com uma precisão matemática. E o doutor era essencialmente um erro de cálculo que precisava ser corrigido. O clímax. O terceiro erro. Às 23h, o sinal de rádio dos capangas morreu. Cobra tentou usar o celular, sem sinal. "Que porra é essa?" ele gritou. As luzes da quadra se apagaram. O gerador não ligou. No escuro, o pânico começou a fermentar. Arthur agiu. Ele não correu. Ele se moveu como uma sombra entre as engrenagens. O primeiro capanga caiu sem um som, o fio de nylon cortando qualquer chance de grito. O segundo foi neutralizado por um dardo tranquilizante de ação rápida. O ritmo era cinematográfico. Cada movimento de Arthur resultava em um antagonista a menos no tabuleiro. Cobra disparou às cegas para o teto. "Aparece, desgraçado!" O terceiro erro. O doutor e seus homens se agruparam no centro do galpão, achando que a união traria segurança. Eles se tornaram um alvo único. Arthur acionou os dispositivos de ignição, mas não nas alegorias. Ele acionou o sistema de supressão de incêndio, mas em vez de água, uma névoa densa e irritante preencheu o ar, cegando os agressores. No caos, ele desarmou Cobra com uma técnica que parecia dança, quebrando o pulso do bandido antes que ele pudesse puxar o gatilho. Em 10 minutos, o exército do doutor estava no chão. O líder dos bicheiros estava sozinho, cercado pelo silêncio que ele mesmo tentara impor à cidade. O custo da vitória. Quando a polícia finalmente chegou, após o limite de crédito expirar, encontrou o doutor e seus homens amarrados com lacres industriais, cercados por provas documentais de todos os seus crimes financeiros, dispostas de forma organizada sobre uma mesa de som. Arthur não estava lá. Ele estava de volta à sua oficina, limpando o sangue do terno. Ele sabia que o anonimato havia acabado. Investigadores inteligentes notariam a perícia daquela operação. A agência notaria o código cinzas. Ele olhou para a rua. As pessoas de Marechal Hermes começavam a sair das casas, percebendo que a ameaça passara. O carnaval aconteceria. Mas para Arthur, o preço era o exílio. Ele teria que abandonar a oficina, o doce de abóbora de Zuleide e a paz que quase acreditara ser real. Epílogo cíclico.
3 meses depois, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. O som do sino da igreja marcava as 18 horas. Um homem de cabelos brancos, agora atendendo pelo nome de Benedito, abria uma pequena loja de conserto de rádios antigos. Ele observou 2 homens de terno pararem o carro do outro lado da praça. Eles observavam a prefeitura. Eles tinham aquele algo nos olhos que a vizinhança logo notaria. Benedito suspirou, pegando uma chave de fenda de precisão. Ele sabia que o mundo nunca para de girar e que o caos sempre busca uma fenda para entrar. Ele se sentou em sua bancada, ouvindo o tic-tac rítmico dos aparelhos ao seu redor. Aparência não é capacidade, é apenas o cenário onde a paciência aguarda o erro alheio. O ciclo continuava e o relojoeiro estava mais uma vez acertando os ponteiros do destino. A pacata cidade de Santa Rita do Passa Quatro cheirava a café torrado e terra úmida. Na nova bancada de Benedito, o rádio valvulado de um cliente emitia um chiado estático que preenchia o vazio da loja. Ele estava ali há apenas 90 dias. Tempo suficiente para ser integrado à paisagem como o velho que conserta coisas, mas insuficiente para baixar a guarda. Ele sentiu a presença antes de ouvir o som. Foi uma mudança na pressão do ar quando a porta se abriu. Um deslocamento sutil que não condizia com o passo arrastado dos mineiros locais. O fantasma do passado. Belo lugar para morrer, relojoeiro. A voz era áspera, carregada de um sotaque carioca que parecia um corpo estranho naquele ambiente bucólico. Arthur, ou Benedito, não parou de ajustar a bobina do rádio. Seus dedos continuaram o movimento milimétrico, embora seu pulso tivesse desacelerado para o modo de combate. Pelo reflexo do vidro de um rádio antigo à sua frente, ele viu o intruso. Era o Coiote, o motorista e braço direito que não estava na quadra naquela noite de quarta-feira de cinzas. Coiote tinha uma cicatriz fresca no supercílio e uma Glock com silenciador apontada para a nuca de Arthur. Você foi bom, velho. O doutor ainda está mofando em Bangu 1 por causa daqueles arquivos. Coiote deu um passo à frente, o cano da arma agora a centímetros do cabelo branco de Arthur. Mas você esqueceu que eu estava no carro de apoio. Eu vi você saindo pelos fundos. Demorou, mas o rádio é um mundo pequeno. O cálculo da reação. Arthur finalmente soltou a chave de fenda. Ele não se virou. Você está sozinho, Coiote. Se tivesse trazido ajuda, já teriam chutado a porta. Você quer o dinheiro que o doutor escondia ou quer apenas provar que é melhor que o seu antigo chefe? Houve um segundo de hesitação. O primeiro erro de Coiote. Ele queria conversar. Ele precisava de validação antes da execução. Eu quero os códigos das contas na Suíça. Eu sei que você grampeou o celular dele. Passa pra cá e eu te dou uma morte rápida. Arthur suspirou, uma nota de cansaço genuíno. O problema de pessoas como você, Coiote, é que vocês acham que o poder está na arma, mas o poder está no tempo. Enquanto falava, Arthur pressionou um pedal oculto sob o balcão, instalado na primeira semana de sua chegada. O rádio valvulado em que ele trabalhava não estava apenas chiando. Ele estava emitindo uma frequência de pulso eletromagnético de curtíssimo alcance, focada na bancada. A virada silenciosa. O celular no bolso de Coiote começou a vibrar violentamente e a emitir um som agudo, um feedback insuportável que o fez instintivamente levar a mão livre ao ouvido. O segundo erro. Coiote desviou o foco da mira por meio segundo. Foi o necessário. Arthur girou a cadeira com uma velocidade que desafiava sua idade aparente. Com a mão esquerda, ele desviou o cano da Glock para cima. Com a direita, cravou a chave de fenda de precisão no nervo ulnar do braço de Coiote. A arma caiu no tapete com um baque surdo. Coiote tentou reagir, mas Arthur já estava sobre ele. Não houve luta coreografada. Foi uma neutralização clínica.
Arthur aplicou uma pressão carotídea, mantendo o olhar fixo no do agressor até que a luz da consciência de Coiote começasse a apagar. Você não entendeu, sussurrou Arthur ao pé do ouvido do homem que desfalecia. Eu não fugi de vocês. Eu só mudei o campo de batalha para onde eu conheço cada centímetro do chão. O novo ciclo. 10 minutos depois, a loja estava em ordem. Coiote estava no porta-malas de seu próprio carro, destinado a um sono profundo, em uma ribanceira distante que a polícia local levaria anos para vasculhar. Arthur olhou para suas mãos. Elas não tremiam. Ele pegou um pano, limpou a bancada e colocou a placa de fechado na porta. Ele sentia o peso do custo. Mais uma identidade descartada, mais uma vida deixada para trás. Ele caminhou até a pequena mala que já estava pronta debaixo da cama nos fundos. Ele não sentia raiva, apenas a aceitação de uma verdade imutável. O tempo sempre cobra o conserto, disse para a sala vazia. Ele saiu pelos fundos, desaparecendo na fumaça da neblina mineira antes que o primeiro vizinho notasse que o seu Benedito havia partido sem se despedir. A pacata cidade de Santa Rita do Passa Quatro cheirava a café torrado e terra úmida. Na nova bancada de Benedito, o rádio valvulado de um cliente emitia um chiado estático que preenchia o vazio da loja. Ele estava ali há apenas 90 dias, tempo suficiente para ser integrado à paisagem como o velho que conserta coisas, mas insuficiente para baixar a guarda. Ele sentiu a presença antes de ouvir o som. Foi uma mudança na pressão do ar quando a porta se abriu. Um deslocamento sutil que não condizia com o passo arrastado dos mineiros locais. Deckern, o fantasma do passado. Belo lugar para morrer, relojoeiro. A voz era áspera, carregada de um sotaque carioca que parecia um corpo estranho naquele ambiente bucólico. Arthur, ou Benedito, não parou de ajustar a bobina do rádio. Seus dedos continuaram o movimento milimétrico, embora seu pulso tivesse desacelerado para o modo de combate. Pelo reflexo do vidro de um rádio antigo à sua frente, ele viu o intruso. Era o Coiote, o motorista e braço direito que não estava na quadra naquela noite de quarta-feira de cinzas. Coiote tinha uma cicatriz fresca no supercílio e uma Glock com silenciador apontada para a nuca de Arthur. Você foi bom, velho. O doutor ainda está mofando em Bangu 1 por causa daqueles arquivos. Coiote deu um passo à frente, o cano da arma agora a centímetros do cabelo branco de Arthur. Mas você esqueceu que eu estava no carro de apoio. Eu vi você saindo pelos fundos. Demorou, mas o rádio é um mundo pequeno. O cálculo da reação. Arthur finalmente soltou a chave de fenda. Ele não se virou. Você está sozinho, Coiote. Se tivesse trazido ajuda, já teriam chutado a porta. Você quer o dinheiro que o doutor escondia ou quer apenas provar que é melhor que o seu antigo chefe? Houve um segundo de hesitação. O primeiro erro de Coiote, ele queria conversar. Ele precisava de validação antes da execução. Eu quero os códigos das contas na Suíça. Eu sei que você grampeou o celular dele. Passa pra cá e eu te dou uma morte rápida. Arthur suspirou, uma nota de cansaço genuíno. O problema de pessoas como você, Coiote, é que vocês acham que o poder está na arma, mas o poder está no tempo. Enquanto falava, Arthur pressionou um pedal oculto sob o balcão instalado na primeira semana de sua chegada. O rádio valvulado em que ele trabalhava não estava apenas chiando. Ele estava emitindo uma frequência de pulso eletromagnético de curtíssimo alcance focada na bancada. A virada silenciosa. O celular no bolso de Coiote começou a vibrar violentamente e a emitir um som agudo, um feedback insuportável que o fez instintivamente levar a mão livre ao ouvido. O segundo erro.
Coiote desviou o foco da mira por meio segundo. Foi o necessário. Arthur girou a cadeira com uma velocidade que desafiava sua idade aparente. Com a mão esquerda, ele desviou o cano da Glock para cima. Com a direita, cravou a chave de fenda de precisão no nervo ulnar do braço de Coiote. A arma caiu no tapete com um baque surdo. Coiote tentou reagir, mas Arthur já estava sobre ele. Não houve luta coreografada. Foi uma neutralização clínica. Arthur aplicou uma pressão carotídea, mantendo o olhar fixo no do agressor até que a luz da consciência de Coiote começasse a apagar. "Você não entendeu", sussurrou Arthur ao pé do ouvido do homem que desfalecia. "Eu não fugi de vocês. Eu só mudei o campo de batalha para onde eu conheço cada centímetro do chão." O novo ciclo. 10 minutos depois, a loja estava em ordem. Coiote estava no porta-malas de seu próprio carro, destinado a um sono profundo em uma ribanceira distante que a polícia local levaria anos para vasculhar. Arthur olhou para suas mãos. Elas não tremiam. Ele pegou um pano, limpou a bancada e colocou a placa de fechado na porta. Ele sentia o peso do custo, mais uma identidade descartada, mais uma vida deixada para trás. Ele caminhou até a pequena mala que já estava pronta debaixo da cama nos fundos. Ele não sentia raiva, apenas a aceitação de uma verdade imutável. "O tempo sempre cobra o conserto", disse para a sala vazia. Ele saiu pelos fundos, desaparecendo na fumaça da neblina mineira, antes que o primeiro vizinho notasse que o seu Benedito havia partido sem se despedir. O 2:15 AM. O fim do mundo. Ushuaia, Argentina. O vento patagônico uivava contra as janelas de madeira da pequena oficina de Esteban, um som que lembrava o lamento de alguém sendo torturado. No rádio de ondas curtas, apenas o chiado da estática. Sobre a bancada, iluminada por uma única lâmpada de tungstênio, repousava um envelope pardo, úmido da neve que derretia. Não havia remetente. Dentro, apenas uma foto polaroid e um recorte de jornal carioca com uma data de 3 dias atrás. A foto mostrava Dona Zuleide, em Marechal Hermes, segurando um pote de doce com um círculo vermelho desenhado em volta de seu pescoço. O recorte do jornal trazia a manchete: "Fuga em massa em Bangu. Doutor e lideranças do bicho escapam por túnel." No verso da foto, a caligrafia elegante de Helena. "O ponteiro não parou, Arthur. Ele quebrou. Eles estão vindo pelo sul." Arthur sentiu um frio que nada tinha a ver com a temperatura de Ushuaia. O erro foi dele. O erro foi deixar o doutor vivo para enfrentar a justiça dos homens, esquecendo que no Rio a justiça é uma mercadoria que se compra no atacado. The Darius Cuckoos, a volta do mal, o cenário de gelo. O doutor não veio sozinho. Ele não queria mais apenas o controle das escolas de samba ou a propina do carnaval. Ele queria o troféu. Ele gastou sua fortuna restante para contratar os Lobos de Ferro, uma milícia paramilitar russa que operava no mercado negro da Tríplice Fronteira. Eles chegaram a Ushuaia em um navio pesqueiro de bandeira russa. Para os locais, eram apenas marinheiros rudes em busca de vodka. Para Arthur, que os observava de binóculo do alto da colina, eram o fim de sua última esperança de anonimato. Ele viu o doutor desembarcar. O bicheiro estava mais magro, o rosto marcado pela prisão, mas os olhos brilhavam com uma loucura febril. Ele usava um casaco de pele caro, totalmente deslocado naquela terra de trabalhadores rudes. O primeiro erro do doutor: trazer o conflito para o terreno de Arthur pela terceira vez. Ele acreditava que, em um lugar aberto e gelado, os números venceriam a estratégia. Ele não entendeu que Arthur não estava escondido em Ushuaia. Ele estava apenas esperando no topo de sua própria fortaleza natural. O cerco na geada. Arthur não esperou o ataque. Ele começou a rotina de desmantelamento.
Na primeira noite, o sistema de aquecimento do hotel onde os russos se hospedavam falhou. Na segunda noite, os botes salva-vidas do pesqueiro foram sabotados. Arthur movia-se pela neve com roupas brancas de camuflagem que ele mesmo costurara. Ele era um borrão no branco total. Ele plantou sensores térmicos nos pinheiros ao redor de sua cabana. Cada passo dos lobos de ferro era um bip silencioso em seu relógio. O doutor, impaciente e consumido pela sede de vingança, deu a ordem de ataque ao amanhecer, durante uma tempestade de neve que reduzia a visibilidade a 2 metros. O segundo erro: confiar na superioridade tecnológica dos sensores russos. Arthur sabia que o frio extremo causava falsos positivos em câmeras térmicas de modelos antigos. Ele acendeu fogueiras de turfa em 4 pontos diferentes da floresta, criando fantasmas de calor que os mercenários começaram a caçar freneticamente. Humano. O clímax. O sangue no gelo. Enquanto os russos perseguiam sombras, Arthur entrou no hotel. O doutor estava na suíte presidencial, cercado por apenas 2 guarda-costas. Ele bebia conhaque, saboreando a antecipação da morte de Arthur. A porta não foi arrombada. A fechadura foi aberta com a chave mestra que Arthur possuía desde seu primeiro mês na cidade. O primeiro guarda-costas caiu antes de alcançar a arma, com uma agulha de gelo seco, técnica antiga da agência, perfurando a artéria carótida. O segundo foi atingido por um disparo único de uma arma com silenciador integral. O doutor derrubou o copo de conhaque. O líquido âmbar espalhou-se pelo tapete como o sangue que logo o seguiria. Você deveria estar morto, gaguejou o bicheiro. Eu morri em Marechal Hermes, disse Arthur, a voz tão fria quanto o vento lá fora. Você está falando com o que sobrou. Arthur não o matou imediatamente. Ele o arrastou até a janela e o fez olhar para a baía de Ushuaia. Você destruiu o carnaval por dinheiro, você ameaçou uma velha por orgulho, e agora você veio ao fim do mundo para morrer por nada. O terceiro erro do doutor. Tentar sacar uma pequena faca escondida na bota enquanto Arthur falava. Arthur não desviou. Ele apenas segurou o pulso do bicheiro com a força de uma prensa hidráulica. O tempo acabou, doutor. Anamoricitis. O desfecho final. Quando o sol nasceu sobre os picos nevados, os lobos de ferro retornaram ao hotel para encontrar o doutor pendurado pela cintura na sacada, congelado, com um relógio de pulso quebrado preso à sua mão. O relógio marcava exatamente a hora em que o Carnaval do Rio começaria naquele ano. Arthur já estava a bordo de um quebra-gelo norueguês, trabalhando como mecânico sob o nome de Nils. Ele não tinha documentos, não tinha fotos, não tinha passado. Ele olhou para o rastro da embarcação na água escura do canal de Beagle. Ele sabia que Helena estaria bem. Ele enviara o sinal de que a ameaça fora eliminada. Mas ele também sabia que, em algum lugar de Brasília, uma luz vermelha ainda piscava em um terminal de computador. Epílogo. O relojoeiro eterno. Anos depois, em uma pequena vila na costa da Noruega, as crianças falavam de um velho que consertava bússolas e que nunca falhava na previsão das tempestades. Diziam que ele conseguia ouvir o som das engrenagens do mundo. Ele vivia sozinho, mas nunca parecia solitário. Ele sabia que a vida é um ciclo de precisão e erro, e que, enquanto houvesse homens arrogantes tentando quebrar o ritmo da paz alheia, haveria necessidade de alguém para acertar os ponteiros. Aparência não é capacidade. O silêncio não é ausência de ação. Arthur fechou os olhos, ouvindo o tic-tac rítmico de sua própria existência. O carnaval passara, o bicheiro passara, a agência passara, só restava o tempo. E o tempo, como Arthur bem sabia, é o único que nunca perde a hora.